Uma pesquisa de intenção de consumo das famílias referente ao mês de agosto e apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens registrou em Cuiabá o pior nível dos últimos 12 meses. O índice levantado em agosto foi de 79,3 pontos. Para ser considerado positivo, ele deveria estar acima dos 100 pontos. E é para explicar para a gente como é calculado esse índice e o que ele significa em termos econômicos, é que eu recebo agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã o vice-presidente da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso, a FEComércio, Roberto Peron. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta manhã, falando a todos os nossos comerciantes e empresários do Estado de Mato Grosso, para que tenham muita calma nesta hora. Vamos explicar então essa metodologia desse levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. Eles ouvem quem é? São consumidores ou famílias de consumidores? São famílias de consumidores. Há uma grande expectativa de que o consumidor não venha gastar nesse período de recessão. Com renda pequena, pouca receita, ele se retrai. E altas informações a respeito de crise, ele também se retrai para o consumo. Quando ele tem pouca renda e pouco consumo, você tem uma demanda reprimida para o setor do comércio e onde ele pode ter problemas de crise. Um dos fatores que implica muito no setor é a falta de crédito, tanto para o empresário quanto para o consumidor, que ele deixa de comprar e consumir em razão de não ter a oferta de crédito também aliada ao seu baixa renda. Qual que é a metodologia dessa pesquisa? Como é que é essa questão dos 100 pontos aí? Ele passa a fazer a pesquisa no sentido de intenções de compra. Você tem aí a intenção, olha, eu vou consumir, não vou consumir. Ela passa por intenção de gasto de cada família. E aí, Cuiabá está com 79,3 agora no mês de agosto. Parece que, assim, pegando o histórico, já é a segunda vez que acontece isso esse ano, não é isso? Exato. E o Estado de Mato Grosso só não é maior esse índice, assim, mais baixo ainda, em razão de que nós temos um agronegócio muito forte, que mantém ainda o consumo na sociedade. Se nós não tivéssemos isso, nós estaríamos como os outros estados, bem abaixo ainda. E quando a gente fala em queda no consumo, ou pelo menos a intenção de não querer comprar, tem algum setor específico ou é linear, de uma maneira geral, todos os setores? Não, tem alguns setores que quando em crise, ele acaba ganhando reforço. Eu não posso comprar, eu vou reformar. Quer dizer, as pessoas que prestam serviço nesse setor acabam tendo uma renda melhor. Em vez de eu comprar uma geladeira, eu vou consertar aquela geladeira. O micro-ondas eu vou consertar. A roupa eu vou customizar. Quer dizer, esse setor, que é o setor de serviço, acaba tendo um pouquinho mais de renda em detrimento daquele que vai comprar um bem de consumo novo. Ele acaba fazendo isso. Então, quer dizer, a crise são oportunidades. Ou para o cara se recompor no mercado ou para a oportunidade para aqueles que já estão no negócio. Agora, olhando assim, da perspectiva do consumidor, o fato dele não querer comprar é porque ele está com pouco dinheiro. Isso, assim, olhando, não seria bom para o comerciante, porque ele pelo menos não vai se endividar, esse consumidor não vai se endividar, não vai deixar de pagar o comerciante, ou né, a gente não pode olhar dessa forma? Não, pelo contrário. Se o consumidor não está comprando, é sinal que ele não tem renda. E se ele não tem renda, ele pode até aumentar a inadimplência. Aumentando a inadimplência, aumenta o custo das empresas. E aí aumenta o custo também do produto para o consumidor. Então, acho que nesse momento é o momento de todos os setores estão prejudicados. Tanto o setor do comércio, quanto o setor da indústria, e principalmente o consumidor, que ele está na ponta lá querendo, precisa consumir. Mas como que eu consumo? Eu não tenho crédito para comprar. As taxas de juros estão altíssimas, que o governo trabalha no inverso. Ao invés de você fomentar o setor do comércio, fomentar o setor de consumo, ele retira o dinheiro do mercado para fazer especulação financeira, que é um crime contra a economia brasileira. Sempre se pensa que combater a inflação seria tirar o dinheiro do mercado. Eu acho que é o contrário, nós temos que investir no setor da indústria, nós temos que investir no setor do comércio, nós temos que investir no setor de serviço a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que investir no setor de indústria, de agronegócio, gerar emprego no Estado ou gerar emprego no Brasil. Nós não podemos gerar emprego fora. Nós temos duas grandes datas comerciais no restante desse 2015. Dia das Crianças, 12 de outubro, e o Natal em 25 de dezembro. Quais são as perspectivas aqui em Mato Grosso? Não são muito boas. Se a gente conseguir empatar, vai ser um grande negócio. Nós já estamos perdendo. Mês de setembro, a expectativa é praticamente zero, porque nós não temos nenhum evento específico para setembro. Mês de agosto já aponta-se uma queda de quase 25% nas vendas no setor do comércio.
principalmente o setor de comércio do ramo mole, que a gente fala, que é confecções, armarinhos e brinquedos. E a linha eletroeletrônica também, que é a linha branca, também caiu mais ou menos nesse sentido. Então, se não tivermos um aporte financeiro para o setor de indústria ou para o setor de consumo, provavelmente teremos um dos piores final de ano dos últimos anos. O senhor falou aí de política macroeconômica devido à questão do aumento da taxa de juros, que é governo federal. Que aí deveria o compromisso dele, ao invés de aumentar a taxa de juros, deveria reduzir para o dinheiro circular no país. E nível de Estado, o governo de Mato Grosso tem algo a fazer para melhorar esse cenário ou as prefeituras? Veja bem, primeiro o Banco Central é que rege todo o sistema financeiro do brasileiro. Os estados não têm como gerir em cima desse setor financeiro. O Estado pode fazer algumas ações separadas para poder fazer os incentivos, né, locais, para que as pessoas possam voltar a gerar emprego e renda. Agora, volto a repetir, precisamos de uma política austera, no sentido de gerar emprego e renda com financiamento para a produção brasileira. Nós não podemos ficar financiando o setor financeiro. Hoje o que você vê é você dar oportunidade para o setor financeiro ganhar dinheiro, não para as empresas produzirem produtos para vender, agregar valor aos nossos produtos, aos produtos que saem do campo e gerar renda para o nosso povo, né? Isso que eu vejo dessa forma. Nós precisamos pegar o dinheiro que está lá no FCOs da vida, nos BNDES e aplicar realmente, de fato, no setor produtivo. Deixar de aplicar em cartões de crédito ou aumento de empréstimo compulsórios, essas coisas. Vamos focar na indústria. Por falar em financeiras, muitos comércios, muitos comerciantes têm dentro do seu estabelecimento comercial, o consumidor chega lá para comprar, não tem às vezes condições de comprar, e aí já tem uma financeira bancando aquela compra. Isso aí foi uma exigência de mercado? Como que surgiu isso? Levar financeiras para dentro do estabelecimento comercial? Quando você tem um acúmulo de concentração de renda, acontece isso. Você acumulou renda, as empresas que têm dinheiro disponível para fazer a especulação financeira, colocam no financeiro, ao invés de investir na produção. Isso é o inverso. Eu acho que nós temos que copiar, volto a repetir, copiar os sistemas que dão certo. São aqueles de financiar a produção, não financiar a pessoa do consumo. Lembrei de duas situações aí. Primeiro, o 13º dos aposentados, que mesmo parcelado, deve pingar um pouquinho esse mês e mês que vem, depois em dezembro. E depois em dezembro, a massa dos trabalhadores da iniciativa privada que recebe o 13º salário. Vislumbra alguma melhora com esse pagamento extra ou nem assim 2015 deve fechar melhor aí? Para tentar diminuir a inadimplência, que está quase 7%. Talvez ele possa pagar suas contas, botar em dia, que mais vale para ele o nome limpo do que uma situação financeira desastrosa para o final de ano. Talvez seja o momento dele quitar suas contas. A dica para o empreendedor que acabou de abrir o seu negócio, agora em 2015, e vê esse cenário econômico. O que dizer para essa pessoa? Não desista, né? Em setores, são cíclicos, vão passar, a crise passa, e você tem que estar no mercado. Se você não estiver no mercado, alguém vai estar no seu lugar. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos.